E nós estamos com basicamente, definindo, ou na verdade, meditando sobre a alta adoração, a religião que mais cresce no mundo. E em meio a essa alta adoração, nós baseamos essa meditação em 3 textos bíblicos. O primeiro foi Provérbios 23, que está escrito: acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Um texto muito importante, né? Sobretudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Um outro texto que nós meditamos é em Lucas 10, 27, que é: ame ao Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. E por fim, Lucas 12, 34, onde está escrito: onde estará o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E nós vimos, irmãos, que a alta adoração é a religião que mais cresce no mundo. Por quê? Porque dentro dessa alta adoração é o amor a si mesmo. Irmãos, não se engane, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê no Facebook, o que a gente vê no YouTube, o que a gente vê na própria televisão, nada mais é do que uma tradução do amor a si próprio. Então, quando o cara pede para você, sei lá, ficar bombadão, ficar saradão, não é para você ter uma saúde boa para você servir a Deus e servir ao próximo. Não é isso que ele está dizendo. Fique saradão, fique bombadão por amor a você mesmo, por amor a si próprio. E essa adoração, essa alta adoração é a religião que mais cresce no mundo. Por quê? Não só é culto do corpo, mas por que você quer ter mais dinheiro? Você quer ter mais dinheiro não para ajudar alguém necessitado, não para comprar uma moto nova para nossa irmã Eva. Você quer ter mais dinheiro para você mesmo, para você gastar com você. Porque você tem uma alta adoração tão grande, você se ama tanto, que você não consegue viver sem você mesmo, né? Tem uma música que fala, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E essa música é a tradução exatamente do que a sociedade tem pregado. E as pregações dos coaches das igrejas vão para essa linha. Você pode todas as coisas, você é o cara, você é o rei do universo, que tudo se prostre diante de você, porque todas as coisas devem te servir. E aí a gente fica chateadinho quando a gente não é servido, já viu? Quando a pessoa não faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu fico nervoso. E por que eu fico nervoso? Síndrome do ditador, que eu chamo. Você quer que todo mundo te obedece lá no fundo, mas lá no fundo você não quer ser obedecido por ninguém. Lá no fundo você não quer obedecer a ordem de ninguém. Então se eu vou, prego aqui e falo: irmão, você precisa mudar de vida. Ele diz: quem é o pastor para falar isso comigo? Ou então chega um irmão para você e fala: irmão, eu estou achando que você está precisando disso. Quem é você para falar disso? Você tem esses defeitos. Então essa síndrome do ditador está em todos nós em alguma medida, pequenininha. Ela se manifesta lá em Gênesis capítulo 3. E dentro dessa alta adoração, o amor a si mesmo, o amor ao próprio eu, ao ego, está acima de tudo, do próprio Deus inclusive, do qual essa adoração e esse amor é evidente. E essa religião não é apenas que mais cresce no mundo, mas com certeza é a mais antiga. Eu já cito de novo Gênesis capítulo 3, onde o homem se rebela contra Deus porque quer ser independente de Deus. Ele não quer ouvir a Deus e obedecê-lo. E quando a gente fala do mundanismo dentro da igreja, eu estou falando exatamente disso. Coisas sutis. Pastor, eu não posso fazer tal coisa para o irmão porque eu estou ocupado com os meus próprios afazeres. Pastor, eu não posso servir a igreja nessa área porque eu estou ocupado fazendo isso. Aí ele põe uma lista enorme. Fala assim: está vendo, pastor? Não cabe na minha agenda servir a Deus e aos irmãos na igreja. Não cabe. Eu tenho trem demais para fazer. Pastor, se você soubesse do meu dia, tudo porque está servindo sempre a si mesmo. E eu te faço uma pergunta: isso tem tornado a sociedade melhor? A sociedade tem melhorado porque as pessoas têm amado mais a si mesmos? Claro que não. A sociedade está exatamente na contramão disso. Exatamente porque está amando demais a si próprio, a si mesmo, a sociedade tem se tornado cada vez mais maldosa, perversa, mundana e secular. Isso, infelizmente, contaminou um pouco a igreja. E a influência do mundo é nessas sutilezas, do qual esses inimigos nos oferecem esses pratos. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é colocar os seus amores numa ordem correta. Quando você se converte a Cristo, significa que os seus amores devem estar numa hierarquia devida. A Bíblia fala sobre isso.
E nós lemos o texto. Qual que é a hierarquia desse amor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que você mesmo. Amar a Deus mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua família. Amar a Deus mais do que o seu próximo. Isso você deve fazer. Amar a Deus mais do que a natureza criada. Isso você deve fazer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o amor ao próximo como a você mesmo é igualitário. Ele está no mesmo nível. Ame ao próximo como a você mesmo. E aqui eu volto a defender, eu sei que tem pastores que não concordam com essa linha, mas eu não vejo outra interpretação para esse texto. O como aqui é igualdade. Se você daria a sua vida por você mesmo, vamos supor, né, sei lá, você está num tiroteio, você, sei lá, quer fugir daquele tiroteio, você não quer morrer, você também vai salvar a vida de alguém que você também não quer que morra. E como o nosso irmão Samuel pregou aqui há uns tempos atrás, sobre aquela parábola do bom samaritano, quem é o seu próximo? Aquele que necessita. Ou conforme diz, eu vou inverter exatamente, isso me marcou tanto, Samuel, naquela pregação, de quem você está sendo próximo? Você está sendo próximo de quem? De qual pessoa você está se aproximando que necessita? Esse é o intuito. E essa mensagem, então, não é só para esses pastores que têm pregado o coach. Muitas igrejas têm feito de tudo para atrair pessoas, iludindo ela com essa história de que você é o cara, você pode todas as coisas. E que é uma coisa que alimenta mais o nosso ego do que isso? Do que eu falar assim, irmão, você é especial para Deus. Irmão, você é a pérola dos olhos de Deus. Irmão, como você é especial, como você é maravilhoso, como você é alguém poderoso demais. Não, você é o cara. Sem você, essa igreja, o que ela seria dela? O que seria o corpo de Cristo? Então, esse inflar do ego, essa teologia que tem iludido as pessoas, do coaching, é exatamente um alimentozinho como a teologia da prosperidade, né? Só que de outra vertente. A teologia da prosperidade falava, olha, dê para Deus que você vai ter muito. Então, lá no fundo, ele não estava dando em amor à obra de Deus. Ele estava dando em amor a ele mesmo, porque ele queria muito dinheiro. Então, a teologia da prosperidade, dê que Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar 10 vezes mais. Não é amor a Deus que ele dá o dinheiro para a igreja ou para o reino. É amor a ele próprio, que ele quer enriquecer, alimentando o pecado da avareza. Mas vocês notaram que essa felicidade que o mundo prega para nós, através desses comprimidos constantes de dopamina que eu chamo, né? É tudo passageiro. Você vê aquela pessoa que precisa sempre de uma frase motivacional todo dia, ela tem que acordar e ela tem que ler uma frasezinha motivacional para ela continuar o dia dela, senão o dia dela parece que não vai prestar. Então ela tem que ir lá no TikTok e pegar um pequeno vídeo motivacional. Ela tem que ir lá no Instagram e pegar um pequeno videozinho motivacional. Ela tem que ter uma frase motivadora no Facebook. Eu não sei, ela vai atrás de uma motivação, porque se ela não for, parece que o dia dela não funciona. Esses comprimidos diários são totalmente passageiros, porque no outro dia você precisa de novo, e no outro dia você precisa de novo, e eles nunca têm fim. E o mundo lá fora nos convence de que amar a mim mesmo, quanto mais eu correr atrás dos meus próprios sonhos e desejos, mais feliz eu serei. Mas a Bíblia não dá essa receita de felicidade. Sabe qual é a receita de felicidade? Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Talvez uma das mensagens mais pregadas da Bíblia, junto com o Salmo 23. E justamente no Sermão da Montanha, uma das pregações mais ditas da Palavra de Deus, Jesus traduz o que é felicidade. O que é felicidade? Mateus 5, 3. Felizes os humildes. Troca a palavra bem-aventurado por feliz. Felizes os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Feliz é aquele que chora, porque será consolado. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. E é interessante que em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, também está escrito o seguinte: nos últimos dias, e esses últimos dias é desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, nesses últimos dias, todo esse período, sobrevirão, né? Virão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Isso não é um raio-x da sociedade atual?
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, ou seja, olha, sem amor para com as outras pessoas, traidor e obstinado, orgulhoso, mais amigo do prazer do que amigo de Deus, tendo aparência que é alguém piedoso, mas nega a eficácia dessa piedade. Destes afaste. E é interessante que nessa lista toda que eu li, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, qual que é a primeira parte que Paulo fala para Timóteo? Haverá homens amantes de si mesmos. Eu sei que a gente está tratando, né, do fim da escatologia, que nós vamos continuar hoje no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13, hoje à noite. Mas um dos sinais fortes que a gente tem que ver desses últimos dias é amar a si mesmo. É essa alta adoração dessa religião que mais cresce no mundo. Os seus interesses estão acima de tudo e de todos. E aqui, irmãos, eu quero basicamente citar alguns mandamentos dessa religião. Primeiro mandamento da religião da alta adoração. Sua mente, suas opiniões, suas decisões são o padrão da verdade. Não importa o que aconteça, confie em si mesmo. Cada um tem a sua própria verdade, uma vez que a verdade ela é relativa, ela vai de cada um. O que você faz, o que você considera correto aos seus próprios olhos, é a verdade. Continue assim. E caso alguém discorde, é um intolerante, racista, preconceituoso e que não aceita uma diversidade. O primeiro mandamento é esse. Confie na sua mente nas suas opiniões, porque ela é o padrão da verdade. Segundo mandamento. Suas emoções são a fonte de autoridade. Nunca questione os seus sentimentos. O seu coração é o seu guia. Siga o seu coração e seja feliz. Se você sente o que o seu coração está pedindo, faça. Se isso te deixa feliz, então continue. Sinta no seu coração, porque ele é o seu guia. Ele te guiará para sempre. Segundo mandamento dessa religião da alta adoração, a religião que mais cresce no mundo. Terceiro mandamento. Você é soberano. Então use toda a sua potência, todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua energia para que o universo se curve diante dos seus sonhos. Os seus alvos, os seus objetivos devem ser alcançados, custe o que custar, porque você é supremo. Sempre age de acordo com esses propósitos e objetivos para que você no final seja glorificado e exaltado. Quarto mandamento, são só 6. Você é o padrão da bondade, a referência de um trabalho bem feito, a referência que todos deveriam seguir, porque os seus conselhos, pensamentos, opinião, bondade, forma de trabalho devem ser seguidos por todos. Então, quando alguém contrariar você e você ficar nervoso interiormente, essa pessoa na verdade nada mais é do que um intolerante. Que essas palavras entrem no seu ouvido e saiam pelo outro, porque afinal essa é uma ideia antiquada e do passado de que você precisa ser corrigido. Você não necessita disso. Você precisa de crescimento, não de ser corrigido. Quinto mandamento. Você é quem determina, porque você é o Criador. Logo, use toda a sua imaginação, todos os seus impulsos, desejos e vontades para criar sua própria identidade, inclusive a sua identidade sexual. Por fim, sexto mandamento. O prazer deve ser buscado a todo tempo, em todo momento, a todo custo. A dopamina, que é um hormônio criado pelo próprio Deus, deve ser a sua dose diária, então tome a cada período. Tome de manhã, à tarde, à noite, o quanto for necessário para viver motivado. Os seus prazeres, videogame, redes sociais, pornografia, festas, diversões, passeios, viagens, abuse disso, porque o mundo está constantemente nesse processo de prazeres e dopamina. Se você não está em prazer, é porque tem algo errado com você. Então busque esse prazer constante. Esses são os 6 mandamentos dessa nova religião. Nova não, né? Dessa religião que mais cresce no mundo. Mas quais são os problemas dessa religião? Os problemas da autoadoração é que essa religião é claramente uma rebelião contra Deus. E quando nós tentamos ser o autor da nossa própria verdade, ao pouco nós nos perdemos, caímos em angústia, depressão e desesperança. Tudo por quê? Porque você não foi feito para ser adorado. Se você continuar assim, em outras palavras, você estará perdido. Porque nós, como homens pecadores,
Nós tentamos ser a nossa própria fonte de satisfação, mas esse não é o caminho da Bíblia. Esse não é o caminho de Deus. Se nós continuarmos nesse caminho, nós entraremos em ruínas. Tudo isso porque nós não somos Deus, irmãos. Os seres humanos caídos e pecadores não foram feitos para adoração. Inclusive você mesmo. Você não foi criado para ser cultivado, adorado, cativado, idolatrado ou confiado em si mesmo. E talvez a igreja tenha aberto exatamente mão dessa teologia cristocêntrica para curvar-se à necessidade do homem. Só para ver uma igreja cheia? Só para ver seguidores no YouTube? Só para ver seguidores no Instagram? Falamos muito sobre idolatria externa, a nós, né, jogadores de futebol, de estátuas, sei lá, famosos, músicos, políticos, enfim, mas a gente esquece da idolatria a si próprio. E quanto mais egocêntrico, mais frustração e decepção você terá. Basta ver o caso de suicídio e depressão na sociedade atual. Irmãos, nossa sociedade nunca teve tantas coisas à mão, tantas facilidades. Imagina uma viúva na época de Jesus. Ela não tinha auxílio do governo. Ela não tinha aposentadoria. Você acha que uma viúva tinha aposentadoria naquela época? Você acha que alguém que nascia com deficiência mental, sei lá, uma síndrome de Down, por exemplo, você acha que ele tinha auxílio do governo? Auxílio lá do Império Romano? Você acha que alguém que tinha lepra naquela época, o atual hanseníase, tinha um tratamento adequado? Você acha que alguém podia ligar para alguém no restaurante e falar assim, traz uma comida aqui em casa que eu estou com fome? Você acha que existia isso para aquela época? Você acha que no deserto onde Jesus estava tinha chuveiro, tinha água encanada? Irmãos, nós nunca vivemos tanta facilidade como no tempo atual e com certeza haverá mais facilidade, ainda mais nos tempos que virão. Só que mesmo diante dessa facilidade não trouxe alegria para o ser humano, não trouxe satisfação. Nunca nós tivemos tanto caso de suicídio, depressão, angústia, gente envolvida com remédio de tarja preta. E não é porque faltam as coisas, não. É por causa dessa idolatria a si mesmo. E Deus nos criou para que nós encontrássemos finalidade e plena satisfação só nele. Portanto, então, não adianta a gente passar o dia ansioso, desejoso das coisas, freneticamente correndo atrás dos seus propósitos e desejos. Isso não vai te suprir. Creia nisso. Não apenas veja essa palavra como algo que você já sabe, mas acredite. Porque esses anseios subconscientes do nosso coração acabam colocando o nosso foco e o nosso alvo no lugar errado. A sociedade hoje tem exigido tantas respostas rápidas. E lá no fundo a gente quer ser Deus, porque a gente quer ser servido sim, a todo momento, na nossa hora e do jeito que a gente quer. Então isso mostra uma idolatria de que nós queremos ser servidos imediatamente e a gente fica muito triste, magoado e de beiço quando eu não recebi aquilo no meu tempo e da forma que eu quis. Por isso que as crianças estão do jeito que estão hoje. Birrentas e mimadas, porque os pais servem as crianças da forma que ela quer, no momento que ela quer, na hora que ela quer, e ela vai se tornando reizinhos, rainhazinhas em casa. Isso mostra um sinal, irmãos, que nós estamos doentes. Doentes. Isso mostra que um pouco de nós, de que, infelizmente, irmãos, esses são os problemas dessa religião. Então, qual é a solução? Eu mostrei para você os mandamentos dessa religião, mostrei para você os problemas dessa religião, quais são agora as soluções para ela? Nós fomos feitos para reverenciar uma pessoa infinitamente mais incrível e interessante do que eu e você. Nós fomos criados para reverenciar, para adorar, para se prostrar e para ver uma fonte de satisfação e plenitude numa pessoa infinitamente mais incrível do que eu e você. Então, quando nós mesmos estamos no altar e tiramos Deus desse altar, é como disse Albert Einstein, uma pessoa só vai começar a viver quando ela começar a enxergar fora de si mesma. Portanto, então, fomos criados para esse glorioso, esse grandioso, que não está dentro da gente, que não é nós mesmos. Por isso, essa grandiosidade do apontamento de Deus para Ele é algo que você nem sequer pode ver nem nas coisas criadas.
Ainda que essas coisas apontem para Deus, conforme diz o Salmo 19, né, que a natureza proclama a glória de Deus, só no próprio Deus nós vamos encontrar essa plena satisfação. Por quê? Como diz um professor do seminário, né? Revelação geral de Deus, que é a criação, sem a revelação especial que é a Bíblia, é igual a idolatria. E como eu disse para os irmãos lá no Salto de Corumbá, quando a gente foi, né? A gente vê naquela grandiosidade das cachoeiras, da formação, de tudo, né, da criação. Eu perguntei para eles, vocês podem me gerar um pozinho sequer dessa rocha agora nas minhas mãos? Gere aí do nada. Gere do nada um pó dessa rocha, agora. Ninguém conseguiu fazer. Por que ninguém conseguiu fazer? Então, aquelas cachoeiras descendo monumentais, aquelas rochas, toda aquela formação da natureza, não pode ser algo normal. Não pode ser encarado como se não for uma glória grandiosa demais. A gente não pode se acostumar com aquele que é belo, maravilhoso, grandioso, porque se você não pode gerar um pó da terra, quem você pode gerar uma folha de uma árvore então? Você pode gerar um inseto? Você pode gerar um morcego, um cachorro, um gato, um cavalo? Se você não pode gerar nem um pó da terra do nada, quem dirá essas coisas mais complexas? Então essas coisas naturais não pode ser normal, porque aponta para a glória de Deus. E nós conseguiremos amar a Deus, a gente só vai conseguir isso porque Ele nos amou primeiro. Exatamente porque Ele derramou o amor dEle sobre mim, eu tenho capacidade para amar a Deus. Eu tenho capacidade para adorar a Deus. 1 João capítulo 4, verso 19. Porque Ele nos amou primeiro, eu posso amar então a Deus. Então, se você deseja que os seus amores sejam trocados, lembra? Quando você nasce de novo, quando você é uma nova criatura, os seus amores são substituídos a uma nova ordem hierárquica. Qual é essa ordem? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como você mesmo. E esse versículo não está na Bíblia. Eu vou fazer aqui um acréscimo, né? Biblicamente falando, nós podemos ver que a gente deve amar a natureza também, as coisas criadas. Porque se não fosse a vontade de Deus que a gente amasse as coisas criadas ou cuidasse delas, primeiro, Deus não teria criado elas. Segundo, Deus não teria colocado Adão como gerente delas. Terceiro, Deus não teria salvo essa criação na arca. Quarto, essa criação não gemeria e aguardaria a manifestação dos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8. E quinto e último lugar, Deus não restauraria essa mesma criação na Nova Jerusalém. Então, ao invés de você fazer como ambientalista, sabe aqueles ambientalistas, aqueles xiitas, aqueles ambientalistas chatos? Pegar a natureza e colocá-la no mesmo, pegar um mico-leão dourado e colocar no mesmo patamar do ser humano, não é assim que Deus ensina. Se a nossa lei humana está dizendo que matar um mico-leão dourado é tão sério quanto matar um ser humano, ou até mais sério, né, que a fiança é maior, o tempo de cadeia é maior, se isso está sendo pregado pela sociedade lá fora, isso está errado. Nós temos que ir na contramão desse amor. Porque a Bíblia diz, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e aqui eu estou acrescentando, né, a natureza depois, porque é uma coisa que é formada por Deus e criada por Ele. E ao encontrar esse amor em Deus, nós vamos estar encontrando plena satisfação, alegria. Sabe aquela alegria talvez que você tanto busca um emprego novo, um carro novo, uma casa nova? Sabe aquela alegria e mais dinheiro na sua conta? Pois é, tudo isso é satisfeito em Deus, quando a gente encontra esse amor. Quando a gente encontra esse amor nele, a gente encontra descanso, a gente encontra propósito de vida. O seu amor é reorientado, redirecionado, porque você nasceu de novo. E ao ser reorientado, esse amor, esse anseio e esses desejos são também reorientados. E todo o nosso modelo e modo de vida é também reorientado. Irmãos, então, o que basta? Não basta você vir à igreja todos os domingos. Não basta você ler e orar todos os dias. O seu amor precisa ser reorientado. É sério isso, eu estava vendo quantidade de informação que tem na internet. E isso eu estou falando só do Reels do Instagram. Então, se você pegar o meu celular hoje, você vai ver Reels de tantas coisas. Como mexer com ferramenta melhor. Como cuidar da casa melhor. Como ter um jardim melhor. Como fazer uma comida melhor. Como ganhar um pouco mais de dinheiro. Como ter uma estabilidade financeira. Você vai ver várias coisas no Reels do meu Instagram. E é tanta informação que você vai salvando que você às vezes não executa nenhuma delas, porque você está perdido.
Você está desfocado. Mas o seu amor, a sua paixão, o seu anseio precisa ser reorientado. Você sabe por quê? Os nossos amores, eles vão se apegar a alguma coisa. Os nossos amores, eles vão se apegar a algo. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade, teoricamente, ela vai puxar as coisas para baixo. O seu amor vai ser puxado para alguma coisa, mas você precisa reorientar esse amor. E esse amor reorientado vai ser aquele que mais pesa. Vai ser aquele para o qual o seu amor terá um peso gravitacional maior. O seu amor e o meu amor, ele foi criado, nós fomos criados para encontrar um Deus que é um fim em si mesmo. Isso nos libertaria da ansiedade, da depressão, da angústia, do vazio. E eu quero só mostrar 2 caminhos para a gente encerrar, são 10 e 14. Nesses 15 minutos, 2 caminhos como você deve então reorientar esse amor. Primeiro, tudo começa com a mudança de natureza. A solução para que esse novo amor seja reorientado é você saber se você foi verdadeiramente regenerado por Deus. Você foi realmente regenerado por Deus? E como eu falei aqui no início do culto, conversão não é você vir à igreja todo domingo. Conversão, meus irmãos e minhas irmãs, não é você ser batizado e participar da ceia, tudo isso faz parte. Você sabe o que é conversão genuinamente? Conversão é você amava alguma coisa, que você dava a vida por aquilo, agora o seu amor foi trocado. O seu amor foi substituído por um Deus. Você ama tanto a Deus que as coisas que você amava lá no mundo, você não ama mais. Você ama agora as coisas que pertencem às coisas do reino. Isso é conversão. Conversão não é uma lista de sim e nãos, de faça isso ou faça aquilo. Conversão é mudança de amor. Continuamos pecadores, sim, mas não amamos mais o pecado. Continuamos pecadores, sim, mas não vivemos mais na prática do pecado, não amamos aquele pecado, mas lutamos contra ele por meio da santificação. Através dessa mudança de amor interna, você vai ter uma mudança de disposição ao que você vai amar, e você vai passar a amar mais a lei de Deus. Os seus desejos agora foram trocados, reorientados por essa nova natureza em Cristo Jesus. Primeiro caminho, então, mudança de amores por meio da regeneração. Avalie se você é salvo e convertido mesmo, porque se os seus amores não mudou, você não se converteu. E eu estou falando mesmo de gente velha de igreja, tá? Segundo caminho para essa mudança de amores. Depois desse novo nascimento, depois desse amor reorientado, agora você vai criar novos hábitos. Você vai construir, a partir dessa mudança de amor, novos hábitos, novas mudanças. E aí entra naquilo que eu falei no início do culto. Lembra daquele jovenzinho que falou isso? Essa mudança ela é diária. Essa mudança ela é contínua. Ela é um processo. Não caia na tentação da internet, dos meios hoje, digitais, de querer tudo instantaneamente. Não caia nisso. Isso é um engano, isso é um engodo. Isso é um laço mundano que não nos leva de verdade à santificação progressiva. Você acha que hoje, nesse culto de domingo, no dia 26 de novembro de 2023, no estalar de dedo, tudo pode mudar. Não, eu vou entrar lá na igreja no domingo, porque, sei lá, minha vida financeira vai ser completamente mudada nesse domingo. Ah, que nesse domingo a minha família inteira vai se converter. Ah, não, nesse domingo, então... Irmãos, a vida cristã é esse processo. Claro que Deus pode agir sobrenaturalmente de uma forma no estalar de dedos. Os grandes avivamentos foram assim. A reforma protestante foi assim, é verdade, mas isso não acontece todo dia. O que a gente chama de vida ordinária, o ordinário aqui não é no sentido de ruim. Quando você chama alguém, você é um ordinário, né? Você é um ordinário, seu ordinário, né? E tal. Eu não estou falando desse aspecto. O ordinário aqui é de uma vida corriqueira, uma vida cotidiana, uma vida normal, ordeira, ordinária, normal. Nós precisamos criar novos hábitos dentro dessa vida ordinária. E ao ouvir aos domingos, você só vai manifestar esse amor ordinário a Deus. De ordem diária, ordinário, uma ordem diária. Você precisa pôr novos hábitos nessas ordens diárias. E aqui eu volto a dizer, irmão, você não vai aprender violão então estudando 24 horas, não é verdade? Como o processo de santificação, você não vai ser santo.
Santo no sentido de separado, tá? Não de ser perfeito. Do dia para a noite, 24 horas de oração, não. Hoje você vai lá para casa, meio-dia você almoçou, agora eu vou passar 24 horas orando. Quando terminar essas 24 horas de oração, eu sou o cara. Irmãos, a sua santificação ela é diária, por isso que você precisa todo dia ler a Bíblia e orar. Porque são novos hábitos implantados. E após essa nova natureza, essas novas práticas, elas vão ser gravadas no seu coração. Essas rotinas e essas disciplinas espirituais, repetidas várias vezes, vão implantar novas disposições. É como aquela pessoa que tem preguiça de fazer exercício todo dia, né? Caminhar, ir para a academia. Vira tanto um hábito que ela já não consegue mais fugir daquilo. Ela não consegue mais viver sem aquilo porque se tornou um hábito na vida dela. Mas esses hábitos podem ser bons ou ruins, por isso eles precisam ser substituídos. Se você quer deixar um hábito ruim, pecaminoso, você precisa trocar por um hábito bom, santo, saudável, bíblico. Porque a casa não fica vazia. O seu tempo não fica vazio. Já viu aquela história do banco, né? Todos nós somos aqueles que recebem todo dia uma dose diária de... Todos os dias nós temos essa conta no banco, né? De 1.440 minutos. Todo dia você recebe essa... E esse saldo é zerado depois, né? 24 horas depois ele é zerado. Como é que você tem gasto esses 1.440 minutos? Desses saldo todo dia na sua conta bancária? Como que você usa esse saldo todo dia? Porque no outro dia ele vai ser zerado. Ele não é acumulado. Ele não é igual o dinheiro que vai acumulando. Por isso, você ama aquilo que você crê. Por isso, essa crença é traduzida em hábitos diários. Isso mostra, basicamente, a nossa orientação para com os nossos desejos para com você está sendo guiado. O discipulado, então, meus irmãos, é uma reformulação de hábitos daquilo que você já ama. Discipulado nada mais é do que isso. Uma reorientação daquilo que você já ama. O discipulado, então, reformula os nossos hábitos por meio desse amor adquirido através da regeneração. Irmãos, eu encerro aqui dizendo essa frase. Nós precisamos que o nosso coração seja calibrado diariamente para que ajuste os nossos amores diários. Como diz o Paul Washer, você tem que pregar para o seu coração todo dia. Todo dia o nosso coração quer dar uma inclinadinha para o mal. Todo dia o nosso coração quer desviar da rota, né? Quer amar a si mesmo, quer amar um pouquinho o dinheiro, quer amar um pouquinho o sexo, quer amar um pouquinho as glórias desse mundo. Todo dia o nosso coração é orientado a isso. E aí, se você não for corrigindo essa rota, seu coração vai se desviando. Se você diariamente não corrige a rota do seu coração, ele está se desviando. Está se desviando. Quando você vê, você já está longe da rota e não sabe como fugir da rota. Por isso, esse domingo, hoje de manhã, você está voltando um pouquinho a rota. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar um pouquinho a rota de novo. Na terça-feira, você vai voltar um pouquinho a rota. E assim você vai voltando a rota diariamente, porque todo dia o seu coração quer se inclinar a se desviar dessa rota. Vamos orar a Deus?